Bhavabhishta Supurakam Guru Ganaera Shishya Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Premno Bija Pradam Vancha kalpatarubhyascha kirpa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. A gente teve uma pequena interrupção de novo por problemas técnicos. Está chovendo muito. Eu fico sem internet, eu fico sem eletricidade, mas a gente sempre vai dar continuidade aos estudos sempre que for possível. Então, eu fico muito feliz mesmo de estar aqui mais uma vez para a gente falar mais um pouco, né, sobre astrologia védica, Jyotish, mas sempre muito embasado, né, muito sustentado e orientado pelos mestres espirituais da corrente filosófica do Gaudiya Vaishnavismo. Então, toda interpretação, toda leitura, toda observação mesmo do que são os fenômenos do cálculo matemático e fenomenológico do Jyotish, da astrologia, a gente faz isso e a gente traz essa observação para uma perspectiva espiritual. Então, sempre é a observação do ponto de vista da alma, passando por uma temporada, né, passando por um período, dentro de um veículo biológico que, nesse exato momento, é o corpo humano que a gente ocupa. Muito provavelmente a gente já ocupou diversos outros tipos de corpos e algumas centenas de milhares de vidas como seres humanos. Então, a gente muito provavelmente não consegue calcular numa escala realmente temporal a idade da alma da gente, porque como a gente já vem falando algumas vezes, o universo, a criação e a dissolução, ela acontece infinitas vezes. Então, quando a gente calcula o tempo desse universo da gente e a gente compreende que ele é imensurável, né, para a nossa capacidade intelectual de concepção real das coisas, porque a gente pode ir para a questão numérica e talvez a gente consiga encher uma parede de zeros e dizer que isso é o tempo do universo, mas o que é que essa quantidade de zero que tem ali significa de verdade para a gente, né? O que é que a gente consegue compreender, realizar internamente o que significa aqueles cálculos, né? Então, é desse ponto que a gente entende que se o universo é dessa forma e as escrituras falam que o universo é criado e recriado infinitas vezes, simplesmente para que as almas que estão presas dentro desse karma que está sendo movimentado dinamicamente dentro dessas criações universais, para que essas almas elas possam alcançar o plano transcendental, para que elas saiam do ciclo de nascimentos e mortes. E aí o Jyotish, ele é exatamente o estudo matemático baseado em posicionamentos astronômicos que revelam possíveis resultados relacionados a tempo, lugar e circunstância de acordo com o momento, o lugar também em que aquela pessoa nasceu. Então, a gente já vem falando um pouco sobre o que é essa ciência,
E aí agora a gente está dando continuidade a um estudo um pouco mais teórico, baseado nas escrituras sagradas feitas pelo Ernest Wilhelm, que ele fez uma coletânea de várias escrituras do Jyotish clássico, principalmente o Brihat Parashara Hora Shastra. A gente já fez duas partes dessa leitura, a gente fez a introdução e o primeiro capítulo, a gente está partindo para o segundo capítulo, e muito, muito importante algumas observações que vão ser feitas durante a leitura desse texto para trazer a real concepção do que está sendo dito nas escrituras através da filosofia personalista, que é a que a gente segue. Então, o Ernest Wilhelm ele traz essa leitura das escrituras para o que um ocidental, um europeu, ele conseguiria absorver desse conhecimento. Então, ele adapta alguns termos. E aí a gente vai tentar trazer esse termo mais próximo para uma coisa fidedigna, que faz parte da forma como a gente vem estudando. Então, a gente também hoje vai falar um pouco sobre as efemérides. Já faz um tempinho que a gente não fala sobre as efemérides, a gente vai falar um pouco mais para o final. Continua também, de certa forma, aberto para fazer perguntas, né? Então, em qualquer momento de dúvida também, se alguém quiser escrever uma pergunta, levantar a mão, fica à vontade, dando preferência principalmente ao momento em que a gente for falar sobre as efemérides. Eu vou começar a leitura do segundo capítulo, Avataras dos Grahas. Então, no primeiro capítulo, ele explica o que são os avatares. E aí, a gente, só para entender um pouco, né, o que é que a gente está estudando, né, o que é que a gente está buscando, o que é que esse livro está trazendo de uma relação com a astrologia, já que está falando de avatares, e avatares são encarnações divinas. Avatares são manifestações de Deus que nascem nos mundos materiais de tempos em tempos. A gente vai ver, e aí é como foi explicado no primeiro capítulo, os principais avatares de Vishnu. E Vishnu, dentro da Trindade, é a forma da bondade, é a forma mantenedora de Deus. Então, Vishnu vem, e aí a gente estuda, né? Dentro do processo de Bhakti Yoga, a gente dá uma estudada nos 10 principais avatares de Vishnu e a gente vai ver os 9 principais avatares que são estudados dentro dos Jyotis. E aí eu vou trazer a explicação de por que são 9 e a gente estuda 10 em Bhakti Yoga, porque é uma questão só de tempo mesmo. Porque nas escrituras está um avatar que ainda não se manifestou, que ainda não nasceu. Então, como ele não nasceu, ele não está gerando resultados ainda, né? Então, as escrituras já revelam o que ele vai fazer, já revelam os passatempos dele, mas no estudo dos Jyotis ele não se manifesta, porque os grahas, esses avatares dos grahas, os grahas são os corpos celestes. A gente considera a palavra graha como agarrar, e isso também já foi falado no primeiro capítulo. Carregar, agarrar. Por quê? Porque o planeta, cada um desses corpos celestes, cada um desses grahas, ele carrega um determinado tipo de karma, ele agarra um determinado tipo de karma e ele dá esse tipo de karma de volta para a alma que está acumulando aquele karma com ele, num momento específico em que aquilo possa ser resolvido, que aquilo possa ser transcendido, ressignificado. Então,
é dessa forma que os planetas geram efeitos. E é dessa forma que a gente estuda o mapa. A gente vai olhar o posicionamento dos planetas em relação aos signos e às casas, e a partir disso a gente vai entender o que é que eles estão gerando, quais são os efeitos que eles estão causando na vida da gente, de uma forma genérica, na natureza como um todo, de uma forma também muito em diferentes níveis, né? No nível espiritual, no nível material, no nível psicológico, no nível emocional, no nível biológico, né? Então, a saúde da pessoa também vai ser afetada. Eu acho que é isso. Eu vou para leitura e vou fazendo algumas observações ao longo do texto. Capítulo 2. Avataras dos Grahas. Embora existam muitas encarnações divinas, a mitologia hindu dá importância primária a 9 delas, uma para cada graha. Como estudante de astrologia, vale a pena estudar a vida desses avataras, pois eles lançam alguma luz importante sobre a natureza dos grahas. A vida desses avataras é retratada no Srimad Bhagavatam, cuja leitura é altamente recomendada, pois fornece insights espirituais, filosóficos, psicológicos e até astronômicos. Por enquanto, descreverei brevemente os avatares associados aos grahas, pois há muito a ser aprendido com os avatares sobre os grahas. Então aqui ele já cita o Srimad Bhagavatam. No texto mesmo ele cita muito pouco o Bhagavatam, mas a gente veio fazendo um estudo do Bhagavatam anteriormente. A gente chegou até o capítulo 3, o canto 3, a gente chegou até o canto 3, e a gente ia para o canto 5º, que é onde fala mesmo sobre essa questão astrológica. Mas aí a gente vai fazer esse estudo também de uma forma separada, porque o Bhagavatam é gigantesco, a gente não ia conseguir dar seguimento ao estudo de astrologia se a gente ficasse só dentro do Bhagavatam. Mas, justamente, o Bhagavatam é a escritura feita por Vyasadeva depois que ele escreveu os 4 Vedas. E no Bhagavatam, ele revela todas essas nuances da manifestação do karma que vai acontecer dentro do universo. Então, o Bhagavatam, ele é chamado também de Bhagavat Purana. Por quê? Porque os Puranas contam histórias. Então, os 4 Vedas não contam histórias. Rig Veda, Samaveda, Ayurveda, Atharva Veda não contam histórias. Eles são hinos, são textos técnicos, são cálculos, são tipos normas. Os Puranas contam histórias, e essas histórias narram justamente a criação, a vida dos sábios, a vida dos reis e a prática do que estava descrito dentro dos Vedas e os possíveis resultados. Vyasadeva, que é filho de Parashara, então Parashara, que é o compilador do Brihat Parashara Horashastra, então Parashara apresenta uma mecânica. Parashara, ele mostra como funciona o karma. Vyasadeva vem para trazer todas essas regras, escrever os Vedas, né, compilar os Vedas, e ainda deixa o Srimad Bhagavatam e o Mahabharata, que é a forma prática, o desenvolvimento dessa mecânica. Então, de toda forma, a filosofia está completamente entrelaçada com a questão astrológica, né? A gente não tem como dissociar a parte transcendental da astrologia. Então, a gente vê que o estudo da astrologia ele é fenomenológico, ele vai gerar resultados no mundo material, ele vai gerar resultados na vida da gente, ele vai gerar mudanças na forma de pensamento, na forma de ação, na forma de entendimento da realidade, de uma maneira individual e de uma maneira coletiva. Mas isso é temporário. Tempo, lugar e circunstância é mutável, constantemente mutável. E isso é simplesmente o fruto
de todos os nossos pensamentos, sentimentos, desejos e ações em todas as nossas vidas passadas somadas. Então, o que a gente está vivendo agora é um fragmento, é um microfragmento do resultado de sucessivas e infinitas vidas que foram gerando modificações nesse desenvolvimento fractal da nossa consciência. Então, se isso é harmônico e progressivo e está realmente gerando uma conexão divina, que é o propósito da existência mesmo, né? Então a gente existe e a gente vive no corpo material com o propósito do desenvolvimento espiritual através do relacionamento com a energia material. E é o resultado do relacionamento com a energia material que aprisiona a gente nesse mundo, porque a gente acha que é o proprietário das coisas. Então, quando a gente toma para si, a gente precisa entender que o valor das coisas é diferente do preço que elas têm. Então, o que a gente está pagando pela vida material não é o que isso custa karmicamente. Então, a gente está aqui por causa desse karma. A gente continua nascendo e vai continuar nascendo muitas vezes por causa justamente da escolha pela qual a gente faz lidar com a energia material, né? Pela forma como a gente lida com a energia material, a gente acumula esse karma. Sendo que a energia material é tudo. A energia material está nas pessoas também. E além da energia material que está nas pessoas, existe a questão da consciência que está dentro das outras pessoas. E aí isso já gera um tipo diferente de karma. O texto ele começa falando sobre Irama. E aqui no título desse subcapítulo, né, dessa seção do segundo capítulo, ele coloca Rama e, entre aspas, escuro, e é o avatar do sol. Esse é o texto do Ernest Wilhelm. Rama não era escuro. Escuro é Krishna. Ramachandra, ele era esverdeado. O cara foi, meu irmão, ele era estilo Hulk, é. Não, ele não é estilo Hulk. É que a gente tem que entender que isso é uma coisa bem interessante. Existem diferentes tons de pele, né? Diferentes tons de pele. A gente vai muito para essa questão dos quatro principais, né? A pele negra, a pele amarela, né? A pele branca e a pele vermelha. Beleza. Mas tanto nas escrituras quanto em alguns textos europeus também falavam sobre pessoas de tonalidade esverdeada. Essa tonalidade esverdeada era dada por pessoas de pele clara, mas que tinham muitas veias aparentes. E elas, por causa da alimentação, e a maioria dessas pessoas tinham uma alimentação vegetariana também, eles tinham um tom diferente daquele tom branco de pessoas que ficam vermelhas. Então, existe uma linha de pensamento também que é teosófico, não é o pensamento hindu, mas o pensamento teosófico da escola da Madame Blavatsky fala que esses povos de pele esverdeada eram os povos originais do Mediterrâneo. No livro Os Grandes Iniciados, do Edward Churret, ele fala que Ramachandra sai desse grande reino que é Bharata e ele vai para a Europa, e aí tem toda uma história que ele narra a respeito de Ramachandra nessa região que a gente entende que seria ali Grécia, Itália, aquele setor. Muito antes, porque Ramachandra é estilo 16 ou 18 mil anos atrás. Então, assim, Ramachandra é engraçado, porque Chandra é a lua, não é o sol, mas Rama é o avatar do sol. Chandra, a lua.
é branca. Então, o Rama Chandra. Por quê? Porque ele era branco, Ramachandra. Então, assim, aqui há um certo... Eu discordo. Não vou dizer que é um equívoco, eu discordo do que está colocado a partir do Ernest Wilhelm aqui. Aí ele continua o texto. Há muito tempo, durante a Treta Yuga, a segunda era mais alta. Então, mais alta por quê? Porque é quando a espiritualidade ainda era muito forte. Então, a gente tem Satya Yuga como sendo a mais elevada. A gente tem Treta Yuga como sendo a segunda. Aí a segunda mais alta. A gente tem Dwapara Yuga como a terceira e Kali Yuga, que é a que a gente está agora. Aí ele continua. Há muito tempo, durante a Treta Yuga, a segunda era mais alta, havia um rei Asura, Titã. Aí ele usa esse termo Titã, que é um termo grego. A gente não vai entrar também no mérito de falar, explicar tudo isso, do que significa Titã e qual a relação. É diferente. Um Asura não é um Titã. Um Asura é... Existem os Suras e os Asuras. Então, Suras são os Devas, os deuses, e os Asuras são a antítese desses deuses, que seriam chamados de demônios. Mas a ideia é a seguinte: os Devas têm uma função específica. Os Devas são governantes. Os Devas cuidam das coisas. Os Devas cuidam de tudo. Os Devas cuidam da chuva. Os Devas cuidam do sol, do calor, do frio, do vento, da circulação do sangue, das pessoas que têm tudo. Os Devas cuidam de tudo. Tudo é controlado pelos Devas. Os Asuras não têm esse tipo de função. Mais ou menos a função dos Asuras é destruir, causar, tentar se apropriar da criação. Basicamente, os Asuras são os materialistas. Basicamente, os Asuras são aqueles que tentam um lugar, basicamente o lugar que não é apropriado ou não é mérito deles. Então, eles querem dominar o céu, eles querem a riqueza dos deuses, eles querem, tipo, conquistar e dominar e, tipo, se apropriar das coisas. Isso é a natureza dos Asuras. Então, quando fala Titã, Titã, para a concepção greco-romana, tem um outro significado ainda. Então, havia um rei Asura com o nome de Ravana, que exibia grande egoísmo e arrogância, e que rapidamente quebrava todos os códigos do Dharma. Aí, uma outra... aqui já vai falar, pronto. Ravana, embora arrogante, ganhou muitos benefícios devido à estrita penitência que ele havia realizado. Aí é onde há de novo. Ele, em algum momento, quebrou os códigos do Dharma. Depois, antes, ele cumpriu o código do Dharma, fazendo essa penitência e conseguindo uma bênção do Senhor Shiva. Então, assim, Ravana foi um dos maiores, se não o maior devoto do Senhor Shiva que já existiu. Tanto que Ravana escreveu uma oração que faz parte da meditação dele, que é o Shiva Tandava Stotram, que é um dos principais hinos de glorificação ao Senhor Shiva, porque fala sobre as tipo glórias do Senhor Shiva, as potências do Senhor Shiva. E foi Ravana que fez. Então Ravana ganha uma bênção do Senhor Shiva. Ele é um demônio? Ele é um demônio. Mas ele era um grande devoto de Shiva, o maior devoto de Shiva. Só que aí é onde está. Shiva dá essa bênção para ele, só que o interesse e a intenção de Ravana não era legal. Ravana, o que ele faz? Ele vai e ele tem essa ilha, que é Lanka, Sri Lanka, e ele cria um reino para os demônios lá, para os Asuras.
Ele sequestra Vishwakarma, que é o arquiteto dos deuses, e aí ele faz um palácio mais opulento do que o palácio de Indra, um palácio gigantesco, lindo. Ele faz uma nave espacial para ele, um Vimana. Ele ganha um Vimana. Ele ganha, né? Ele obriga Vishwakarma a fazer. Ele, tipo, muitas joias, muitas armas, muito equipamento. Ele fica completamente, tipo, opulento. Ele não poderia ser morto facilmente por ninguém, nenhum deus conseguia matar ele, então ele conquista o céu, ele conquista todos os deuses, e ele subjuga todos os deuses, e ele passa a controlar os caras. E aí tem um passatempo que não tá aqui, mas que é sobre o filho de Iravana, e a Iravana aprisiona os planetas para que o filho dele tivesse todos os planetas na casa 11. E aí eu já vou dar o spoiler porque Saturno passa. E aí ele não consegue. Isso é outra história. Então, assim, Ravana, ele durante um período, ele cumpriu com o Dharma. Cumpriu a austeridade dele. Por quê? Porque ele tinha um interesse. Ele tinha um desejo. Ele tinha uma intenção específica em praticar o Dharma daquela forma, em fazer aquela austeridade, em fazer aquela penitência. E é aí justamente onde a gente vê também, né? Por que que a gente não fica falando de remédio, de upaya, né? Porque o pai é isso, é você ver que você tem uma dificuldade ali, aí você pensa, pô, o que é que eu vou fazer para me livrar dessa dor, né? Que remédio eu vou tomar para parar de doer isso aqui? Mas melhora, você muda. Você muda mesmo. Porque vamos supor, né? É uma ressaca que você tem. Aí, pô, toda vez que você tem ressaca, você vai, pô, nunca mal eu vou beber, né? Nunca mal eu vou beber. Aí toma, passa mal e tal, no outro dia já tá melhorando, no outro dia tá melhor. Pronto, beleza, recuperou. Véi, qual é o remédio para isso? Não beber mais. Aí, pô, o cara vai algum dia, toma uma de novo. Então, assim, é isso. Não adianta ficar tomando remédio. Tem que mudar a postura, tem que mudar a atitude, né? Então não é esse tipo de austeridade que a gente está pensando e a gente está falando e a gente vem tentando praticar, né? A gente está tentando praticar austeridades para o desenvolvimento espiritual, para a gente ir se desapegando das coisas materiais, para a gente ir transcendendo o próprio karma. Aí, continuando o texto. Esses benefícios o tornaram tão poderoso que ninguém poderia conquistá-lo ou acabar com sua demonstração de injustiça. E assim, a Dharma estava se tornando desenfreado no mundo. A Dharma, aí sim é a irreligiosidade, né? A Dharma é quando as pessoas não estão praticando nenhum tipo de espiritualidade. Por quê? Porque Ravana, como ele conquistou os deuses, ele pegou as opulências dos deuses e distribuiu para as pessoas. Então, todos os asuras e todos os que estavam sob o controle de Ravana viviam em opulência. Então, eles não adoravam a Deus, eles não tinham mais prática espiritual. Essa foi a intenção de Ravana, acabar com a prática espiritual. E essa foi a forma como ele encontrou isso, tipo, levando muita prosperidade para aquelas pessoas esquecerem de agradecer a Deus, esquecerem completamente da transcendência. Então, continuando o texto, Brahma e os devas, os deuses, foram ao onipresente Vishnu para pedir sua ajuda para montar o mundo de Ravana. Então, assim, na real também aqui tem um ajuste na tradução, né, que é para tomar o mundo de Ravana, porque Ravana tinha tomado o mundo para ele, né? Então, Vishnu prometeu encarnar como um senhor da dinastia solar e pôr um fim a Ravana e seu governo injusto. É muito legal, assim, por quê?
dá para procurar o texto original e ler o texto original. Tem esse texto que é o Ramayana. O Ramayana, original mesmo, é muito difícil de ler, ele é grande e ele é muito denso. Mas existe uma versão do Ramayana autorizada, feita por um discípulo de Srila Prabhupada chamado Krishna Dharma. E esse Krishna Dharma, ele também traduziu o Mahabharata. Então tem o Ramayana e tem o Mahabharata, que não são tipo bizarramente grossos, são possíveis de ler assim, não é um absurdo. Sei lá, deve ter 600, 700 páginas no máximo. Então é muito bom e conta a história toda. Então aqui ele vai trazer só uma sinopse mesmo. Seguinte, Vishnu nasceu assim como Rama, que exemplificou todos os ideais do Dharma ao longo de toda a sua vida. Rama nasceu da realeza e foi o príncipe herdeiro de Ayodhya. No entanto, através das conspirações de uma das esposas de seu pai, o trono foi injustamente tirado dele e ele foi exilado na floresta por 14 anos. Para garantir que o bom nome de seu pai permanecesse sem mácula, Rama aceitou de bom grado o exílio com calma e desapego, mesmo que seu pai já tivesse morrido, devido à dor causada pelo exílio de Rama. Então, o que é que acontece? Rolou essa treta no palácio, Rama teve que sair do palácio, passou 14 anos exilado, e quando ele sai do palácio no exílio, o pai dele morre de tristeza, e aí esse irmão dele, que é só um irmão por parte de pai, porque é filho de outra esposa, se torna o rei. Ele nem é um rei ruim, ele é um menino bom, assim. Os 4 filhos do rei são muito legais. O problema é essa outra esposa dele que arruma essa treta toda. Então, continuando aqui, a esposa de Rama, Sita, e seu irmão, o irmão de Rama, Lakshmana, não se separariam de Rama e o seguiram até a floresta. Muitas aventuras aconteceram a Rama durante seu exílio, e nenhuma vez ele se afastou do caminho estrito do Dharma. Depois de muitos anos vivendo e vagando pela floresta, notícias da beleza de Sita chegaram aos ouvidos de Ravana, que então sequestrou Sita, na esperança de fazer dela sua esposa. Rama ficou com o coração partido e fez todos os esforços para encontrar Sita e resgatá-la de Ravana. Depois de muito tempo e esforço, Rama destruiu Ravana e Sita foi devolvida a ele. Nesse ponto, o propósito da encarnação de Rama havia sido cumprido. Ele destruiu Ravana e exemplificou o Dharma. A história é bem legal. Ele não está falando aqui sobre Hanuman também. E aí também Hanuman é uma grande personalidade dentro das escrituras. Ele representa um devoto perfeito. Ele mesmo, né? É muito maluco isso. Porque Hanuman, ele é filho de Shiva mesmo, mas ele é reconhecido como um filho de Vaio. Não é de Varuna, é Vaio. Vaio. Ele é reconhecido como um filho de Vaio. Vaio assume ele como filho, mas na real ele é filho de Shiva. E ao mesmo tempo ele é visto como Shiva, como uma encarnação de Shiva dentro do passatempo de Vishnu, como Ramachandra. Então isso é muito legal. Por quê? Porque todos os deuses, todos os principais associados vêm junto quando Deus encarna na forma de um avatar. Então, o próprio Shiva está dentro do passatempo de Rama, na forma de Hanuman. Só que ele assume uma outra personalidade. Então, isso não vai aparecer aqui. Tem outros detalhes também sobre a história que não vão aparecer aqui.
mas que são muito importantes para entender a complexidade, né, desses passatempos de Ramachandra e entender justamente uma coisa muito importante, que é o seguinte: o Sol representa a realeza, os valores nobres. O Sol, né, como o planeta que rege Leão, que é o rei mesmo, o lugar dessa pessoa que governa, o lugar desse poderoso, né, e benevolente, controlador e governante. Isso quando tá bom, né? Isso quando tá positivo. O Rama vem para representar esse rei. Um rei que se sacrifica, um rei que precisa lutar para conquistar aquilo que é o Dharma, estabelecer o Dharma. Ele sacrifica tudo na própria história. Aí tem uma coisa muito... Vai falar aqui ainda. Então, eu não vou dar o spoiler, né? Vou continuar. O texto. As provações do Dharma, no entanto, são difíceis. Irama, depois de conquistar Ravana, ainda tinha mais um ideal para estabelecer. Depois de retornar à sua cidade natal e ser coroado, Rama ouviu que um de seus súditos falava mal de sua esposa. O sujeito declarou que uma vez que uma mulher mora sob os cuidados de outro homem, ela não deve voltar ao marido. Embora Rama a aceite porque estava apaixonado por ela, ele nunca a aceitaria. Que Sita foi levada contra sua vontade, que ela permaneceu fora do palácio de Ravana, apenas comendo raízes e frutas, que era a mesma coisa que Rama estava comendo na floresta, enquanto ela esperava que ele a resgatasse. Nada disso foi considerado por essa pessoa que fez essa crítica. O que acontece é o seguinte: Ravana, ele sequestrava as mulheres, mesmo, ele sequestrou várias, não só Sita, ele tinha um harém com muitas. Então, assim, ele sequestrou várias apsaras, que eram as servas dos mundos celestiais. Ele sequestrou só as mais gatas. Ele pegou as melhores que tinha, assim. As esposas de vários deuses, ele pegou também, levou todas para o palácio dele. Tinha um harém para elas. Só que o que que ele fez? Ele não mexia nelas. Ele dava tudo o que elas queriam, tudo o que elas queriam, muito mais do que elas tinham nos mundos celestiais, e ele esperava que elas se oferecessem para ele. Então ele não, esse pecado ele não cometia. Ele não violentava essas mulheres, ele sequestrava elas e mantinha elas em cárcere privado, mas ele não cometia a violência, no caso sexual, contra elas. E por causa disso, Sita não teve nenhum tipo de contato com Ravana em momento algum, a não ser no momento em que ele sequestrou ela, ele não encostou nela. Beleza. Só que aí esse cara, que é um súdito de Rama, faz esse comentário e esse comentário chega no ouvido dele e aí ele tem que seguir o Dharma, porque ele tá lá para manter, né, o Dharma. Então, Rama, sentindo que como rei seu maior dever era agradar a seus súditos, abandonou Sita no ashram do Rishi Valmiki. Sita estava grávida na época, e depois de dar à luz os filhos gêmeos de Rama, ela morreu. Ao ouvir a morte de Sita, Rama ficou afundado em tristeza, mas lembrou que um rei não tem o direito de ter sentimentos próprios. Por isso, se concentrou em governar a terra até a sua morte. Isso é uma outra versão. Por quê? Porque tem uma questão dentro da própria cultura indiana,
porque essa história era realmente muito terrível, ela é muito terrível. E eu não sei se isso foi uma questão de uma lei, alguma coisa, eles mudaram o final da história. O que acontece é o seguinte, tem essa outra versão também. Essa é uma versão, e tem uma outra versão que ela não está grávida, rola essa história de que ela não poderia ficar com o Rama, porque ela teve com outro marido, e aí ela fala, tipo, se ela não tiver pecado, o fogo não vai queimar ela. Então fazem uma fogueira e ela entra dentro do fogo. Só que aí ela entra dentro do fogo e Agni não queima ela. Agni não queima ela. Realmente Agni não queima ela. Mas ela não volta para Ramachandra. Ela, tipo, vai transcende. Por quê? Porque Sita é uma forma temporária de Lakshmi Devi. Rama é uma forma temporária de Vishnu. Então, de uma maneira ou de outra, eles iam ter que deixar esse mundo. Então, por causa desse comentário, né, por causa desse questionamento, desse teste, tanto Rama quanto ela mostraram, né, cumpriram, fizeram o sacrifício. E mesmo nessa versão, em que ela está grávida e é deixada no ashram de Valmiki e depois morre, fala sobre o sacrifício de Rama de não ficar com a esposa e dela morrer de qualquer maneira, dela não continuar, né, no reino. Aí a vida de Rama foi marcada pelo sacrifício, o sacrifício de seu reino, que uma vez recuperado levou ao sacrifício de sua amada. É o sol que fornece a força para fazer sacrifícios difíceis na vida. O sol também exige sacrifícios pessoais por causa do dever, pelo bem-estar dos outros e pelo desenvolvimento espiritual de alguém. Se o sol for forte e bem disposto no horóscopo, um indivíduo terá a capacidade de fazer os sacrifícios necessários. Rama significa sombrio. Isso é outra tradução que eu discordo. Rama significa sombrio e o Senhor Rama recebeu esse nome por ter um tom sombrio em sua pele. Embora o sol não seja claramente escuro, as pessoas e raças que vivem na Terra expostas ao sol escurecem. É uma justificativa, né? Rama significa, aí a gente, através da interpretação dos mestres, né? Então, os mestres, eles revelaram que a tradução de Rama é aquele que dá o prazer, aquele que gera o prazer, aquele que oferece o prazer, a fonte de todo o prazer. Rama significa isso. Sombrio, eu não sei de onde ele tirou essa tradução, mas é o que está no texto, então a gente respeita isso. Aqui o texto terminou sobre Ramachandra, então se alguém quiser fazer algum comentário, o próximo é Krishna e eu queria deixar para fazer Krishna mesmo separado, fazer a leitura de cada um separadamente. Então, se alguém quiser comentar sobre o Ramachandra, é um momento apropriado para comentar. Tem muita coisa que dá para comentar, inclusive, sobre a história de Ramachandra. E aí a gente pode falar um pouco sobre efemérides também. Se alguém quiser ligar a câmera, ligar o microfone, eu estou gerando o mapa de hoje. Ninguém, nada.
E aí, Lucas? Eu sinto que eu ainda estou tateando as coisas ainda. É bastante informação, mas estou adorando ouvir. Diz aí. Nada, na verdade, só dando um alô mesmo, que Ah, entendi. tô processando muita coisa. Beleza, beleza. Tá massa. É, Então é o seguinte. Deixa eu só ajeitar isso aqui, peraí. É, De efemérides, e aí a gente falou muito pouco sobre efemérides nos últimos tempos. Então tem bastante coisa para falar sobre efeméride. É o seguinte. Cadê a Parama? Tá aí, velho? Tô aqui. Vênus em Peixes é uma efeméride de hoje, Vênus em Peixes. Boa, beleza. que vai Ó, encontrar Júpiter, que já está em Peixes. certo. Quer começar falando alguma? Não, eu só tô lembrando aqui que Mercúrio está em Ciravana. Lembrando. Vênus está com 0 grau. É, entrou hoje mesmo. Vênus está com 29 minutos. 0 grau, 29 minutos. A gente coloca aí de hoje para amanhã, ele dá quase 1 grau. Então ele acabou de entrar em peixes. Isso é extremamente bom, graças a Deus. Vamos dar glória, aleluia. Por quê? Vênus alcança a máxima exaltação dele em peixes. Júpiter rege peixes, está em peixes. Então, assim, os dois são amigos? Não. Putz, mas os dois estão bem. Os dois estão bem. Se os dois estão bem, os dois podem dar resultados bons. A gente tem que pensar sempre dessa forma. Como as coisas podem dar os melhores resultados? O que é que a gente pode fazer para que esses movimentos, essas configurações, esses posicionamentos, essas possibilidades gerem bons resultados? Bom resultado quer dizer coisa boa? Não. Bom resultado quer dizer que de repente vai acontecer uma coisa ruim e você vai aprender alguma coisa com ela, você não vai repetir mais aquele mesmo marcador negativo, né? Putz, de novo eu esqueci uma coisa que eu acho que é importantíssima dentro do entendimento, principalmente da forma como a gente estuda astrologia. Eu acho que isso, assim, é um tutorial. A gente precisa incorporar isso como um exercício constante. O que é que acontece? Eu já falei algumas vezes sobre a ideia do biofeedback. Biofeedback é quando você tem uma resposta de algum tipo de atividade que você executa consciente ou inconsciente, mas que gera uma disposição interna, gera um marcador biológico mesmo, uma memória, como uma memória física, como uma transformação da sua configuração. Então, esse biofeedback, ele reforça uma capacidade biológica mesmo de dar algum tipo de resultado. Por quê? Quando a gente pensa, né? E justamente pensamento, sentimento, desejo e ação. Tudo começou no pensamento. Então, esse pensamento, ele vai gerar uma relação emocional com alguma coisa, sentimento. E aí o que acontece? Órgãos dos sentidos e objetos dos sentidos. Órgãos dos sentidos: nariz, boca, olho, ouvido, pele, sentir, percepção. O que está conectado com a mente é a mente que pensa, sente, deseja e orienta para a ação. Por quê? Porque quem age aí não é mais a mente, já vai ser algum modo da natureza agindo.
bondade, paixão ou ignorância se manifestando ali através de algum fenômeno. Por quê? Porque a gente age dentro do fenômeno. A gente acha que gera o fenômeno vai acontecer. O livre-arbítrio que a gente tem é o que é que eu vou fazer dentro do fenômeno, que eu vou ter que passar por ele, inevitavelmente. O que é que eu vou fazer naquele fenômeno que vai acontecer? Eu vou fazer o que eu estou condicionado a fazer, ou eu vou fazer a partir da consciência que eu adquiri, da experiência passada a respeito desse fenômeno. Por quê? Porque os fenômenos se repetem. E é por isso a astrologia. Cada um dos planetas fecha um giro de 360 graus em relação à Terra num tempo específico. E de acordo com a distância, o ângulo, o posicionamento em relação a um determinado lugar da Terra, ele gera um determinado tipo de fenômeno. Então, a cada vez que ele dá esse giro, a cada vez que ele se modifica no céu em relação aos quadrantes do céu, e aí a gente vai ter 12 signos, 27 nakshatras, 108 padas. Cada uma dessas 108 posições em relação às outras gera determinados efeitos específicos. Então, esses efeitos eles vão se repetindo e se alterando aos poucos. Por quê? Porque é dinâmico e progressivo. O karma, ele não vai se repetir completamente igual. Ele pode até quase se repetir igual, muita coisa vai acontecer parecido, mas por quê? Porque a gente tem uma configuração de percepção da realidade que faz com que a gente só se relacione com aquilo que está ajustado à nossa capacidade. O café, pô, não entendi, velho. Então, imagine que agora você não está ouvindo rádio. Porque o seu ouvido não capta frequências de rádio. Agora, você não está enxergando ultravioleta. Por quê? Porque seu olho não enxerga ultravioleta. Então, da mesma maneira, pronto, tem um exemplo incrível, incrível. Tinha um cara, um cientista, estava explicando que uma determinada tribo da África não tinha uma palavra para cor azul. Os caras não tinham uma palavra para cor azul, então eles não tinham uma definição do azul. E se você colocasse azul do lado do verde, eles iam dizer que era tudo a mesma cor. E eles tinham um monte de cor, um monte de nome de cor para verde, para amarelo, para as outras cores, tudinho, mas não tinha um nome para azul. Então, não existia azul para eles. Nem que eles estivessem vendo azul, eles não iam enxergar azul, eles iam ver uma outra cor das que eles conheciam ali, próximo. Ah, a gente conhece algo próximo disso, isso aí tá ali dentro. Então, assim, quando a gente não tem essa capacidade, né, discriminatória mesmo, categórica, desconstrutiva, então a gente tem uma capacidade cada vez menor de entender a si mesmo, de entender a realidade, de entender os fenômenos. Mas a partir do momento que a gente começa a criar essa desconstrução analítica, a gente começa a perceber as nuances, a gente começa a ver as relações, a gente começa a entender como a ciência do Jyotish já categorizou todos esses eventos e fenômenos em diferentes nuances. Então a gente tem um mapa natal, vai falar sobre a manifestação tridimensional das coisas, o Navamsha, que vai falar sobre os nossos méritos espirituais e a relação dos nossos méritos espirituais com o que acontece no mundo material. Então a gente vai ter o Dashamsha, que fala sobre o sucesso mesmo da realização do nosso propósito no mundo material. Então a forma como a gente age e aonde a gente pode alcançar e o que a gente pode alcançar se a gente seguir o Dharma. Então, praticando o Dharma como o Karma, aonde a gente pode chegar, né? Se a gente fizer o melhor que a gente puder em todas as nossas ações,
aonde a gente pode chegar e qual é a melhor forma de fazer isso, né? A gente vai ter uma orientação no Da Shamsha. E aí a gente vai ter várias outras orientações a partir dos mapas divisionais. Mas o que eu estava falando antes sobre o biofeedback é o seguinte: quando você faz essa desconstrução e você identifica algo que precisa ser transformado, cada vez que você identifica aquilo, mesmo que você haja daquela maneira, você antecipa o gatilho. O que é que acontece? Muitas vezes a gente já está muito condicionado a um determinado tipo de coisa e a gente só percebe que agiu de uma determinada maneira depois que a gente agiu. Mas aí a gente percebe. A primeira vez que a gente percebe é a vez que mais demorou para perceber. Talvez demorou 30, 40 anos para perceber que age de uma determinada maneira. Mas depois que você tem esse marcador e ele se repete, já encurtou. Se ele se repete e encurtou de novo, cada vez que você percebe, você pode encurtar a percepção, até que vai chegar um momento em que você antecipa ele e não age daquela maneira. Por quê? Porque o fenômeno vai continuar aparecendo, lamentavelmente. Se for a Lua, é todo mês. Se for o Sol, se for Mercúrio, se for Vênus, todo ano. Se for Marte, a cada 2 anos. Se for Júpiter, a cada 12. Se for Saturno, a cada 30. Diretamente. Por quê? Porque existem os dristes, os olhares, que podem mandar para o lugar onde gera aquele efeito também. E quando um outro planeta passa por esse mesmo lugar, ele pode dar um efeito que ativa aquele gatilho, ativa aquele karma, ativa aquela memória através de um outro prisma, ativa aquela memória através de uma outra percepção. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem lá o seu Lua, que é a Lua que geralmente passa por cima de todo mundo muitas vezes, né? Mas vamos pela Lua. A Lua como Matrikaraka, vamos colocar a Lua como a mãe, o clássico. Aí você tem Marte transitando sobre sua lua natal. Você vai pegar as características de Marte e memórias relacionadas à mãe e a essa energia de Marte vão se manifestar durante esse trânsito. Então você pode ter muitas memórias relacionadas a essa energia de Marte que aconteceu durante o período em que você viveu com a sua mãe. Você pode ter uma nova experiência relacionada a esse marcador, mas aí se você já sabe que pode acontecer, você já se prepara. Não vou deixar que esse marcador se manifeste. E isso acontece em relação a tudo. E aí se você inverte, você vai ter a Lua transitando sobre Marte. E a Lua faz isso todo mês. Então, quando a Lua for transitar sobre Marte, você sabe, ixi, é bom eu ficar offline. É bom eu não sair no rolê. É bom eu, tipo, fazer um suquinho de maracujá, é bom eu fazer uma hidromassagem, é bom, tipo, relaxar um pouco. Tudo depende de cada pessoa, mas, na maioria dos casos, Marte pode trazer um determinado ímpeto, né? Um determinado desejo mais intenso. Voltando para as efemérides, a gente tem Vênus e Júpiter em peixes. O fato de Vênus ficar muito bem em peixes não necessariamente quer dizer que isso seja bom espiritualmente. Isso pode ser muito bom materialmente. Por quê? Porque Vênus tem em si características muito voltadas para a satisfação material, para o prazer material, para a felicidade material. E ele fica exaltado em peixes. Quer falar, Parâmetro?
Me ocorreu uma coisa assim, que Ketu tá em Libra e Marte em Touro, então dois signos venusianos, que são dois planetas de corte, e que Peixes, considerando a 12ª casa, é um lugar de soltar, e que Júpiter ali ajuda nesse lugar de soltar aquilo que é desfavorável, que é justamente tudo que Vênus pode oferecer nesse lugar. Só para juntar com as outras Uhum. Mélides. Sim, então, aí só um detalhe, né, para tu poder até dar continuidade nisso. Como Vênus acabou de entrar, ele acabou de entrar, então ele está com menos de 1 grau. Ele está em Purva Bhadrapada. Purva Bhadrapada é regida por Júpiter. A energia de Purva Bhadrapada é uma energia destrutiva, destrutiva pelo fogo. Marte e Ketu, fogo, nos signos de Vênus. Então, assim, justamente é um processo, pode ser, de purificação pelo fogo. E aí esse fogo pode ser uma forma mesmo de... Porque o que é o fogo? O fogo Pode é ser o a... fogo do conhecimento, por exemplo. Sim, e a língua de Vishnu. Então, tanto numa cerimônia de fogo, você pode acender uma vela, você pode fazer uma fogueira, você pode, tipo, pedir a Deus para queimar alguma coisa fora da sua vida e eliminar aquilo de uma vez por todas, como através do conhecimento, o fogo do conhecimento. Mas por que o fogo do conhecimento? Porque o fogo ilumina. Então, o fogo é uma luz. Hum, Então, o fogo tem essa capacidade de transformar as coisas e levar para uma plataforma mais sutil, que é a fumaça. Então, em última análise ainda, né, tipo, o que os deuses recebem é a fumaça. O que está sendo oferecido para os deuses, o que chega nos deuses é a fumaça do que está sendo queimado. Então, primeiro Vishnu recebe aquilo. Primeiro Vishnu é a língua, né? O fogo que vai queimar aquela oferenda. E depois todos os deuses vão ser agradados, né? Pelos remanescentes da língua de Vishnu, né? Do fogo. E aí, consequentemente, Agni também é o fogo, né? O deus Agni. Mas ele recebe essa potência como um fogo que age materialmente, né? Ele é o fogo material, ele é o deus controlador do fogo material. E aí essa língua de Vishnu, aí esse é um fogo sutil, né? Um fogo transcendental. E justamente Júpiter está em Uttara Bhadrapada, que vai para- falar sobre... Já já, Então, já ele está em Revati, que vai uhum, falar sobre a purificação. fala aí. Pode falar. Não, não, eu falei, eu vou beber água, tô ficando rouco. Pela água, justamente. O que eu ia dizer, a treta eu acho que está em Aquário, que o Sol acabou de chegar em Aquário, está com 2,53. Ele está no. E ele. Desculpa. Perdão, 2,51. E ele está no Pada que manda para Libra. Então ele está debilitado em Aquário e debilitado mais ainda no Navamsha, em Libra, e Saturno exaltado em Aquário. Está no Pada 4 de Danista, já já eles vão estar em conjunção, e exaltado no Navamsha, né, porque vai para Libra. E aí, todos os planetas em Leão, qualquer um que tenha planeta em Leão no mapa, tem que ficar atento. Por causa do Driste de Saturno, 2 anos e meio ali, mas por causa desse momento de fragilidade do Sol, ou de, não exatamente fragilidade, né? Mas como é que a gente pode dizer isso? É, debilidade, né?
Então, ó, só um detalhe assim, Saturno no Navamsha, ele já mudou, ele já tá em Escorpião. Ai, porque mudou de pada. Perfeito, Goura. Valeu. Foi mal. E assim, né, eu sei que tu tava falando, mas é uma combustão gravíssima, gravíssima. Assim, essa combustão de Saturno, véi, Putz. é a pior combustão que poderia ter, assim. O pior planeta que poderia ficar em combustão é Saturno. E assim, é muito triste, porque Saturno, ele recebe uma maldição do pai, né? Que é o Sol. Então, assim, a maldição que Saturno recebe é: se os raios do Sol incidirem sobre ele, ele queimará até as cinzas, pô. Por isso que a mãe dele, Chaya, e Chaya é sombra. Então a sombra quer proteger Saturno. Chaya leva ele para a floresta. Por quê? Porque embaixo da floresta não bate sol. Então ele fica na floresta, ele não pode. Todas as vezes que Saturno fica na presença do pai, não todas, né, mas quase todas, 90 e algumas coisas por cento das vezes que ele fica na presença do pai, é uma treta. É uma treta, rola briga feia, rola confusão e o que mais acontece é que as piores qualidades do pai dele, do Sol, se manifestam na Então, presença aí a gente dele. pode considerar que a debilidade do Sol vai ser a manifestação das piores qualidades dele. Porque a gente já fez considerações sobre o fato de que às vezes a exaltação do Sol leva para um lugar de suprema arrogância, que isso não é bom, que isso não ajuda, que às vezes eu sinto que exaltação é para quem aguenta, um planeta exaltado no mapa é algo para se lidar a vida toda cuidando daquela energia. E e o Sol sendo considerado meio maléfico, é isso, é uma energia que pode se tornar muito cruel, destrutiva, mas que o Sol na debilidade, a gente chegou até a conversar um pouco sobre isso, que seria um lugar de liberdade do Sol, em que ele não precisa é, exercer aquela majestade o tempo inteiro, um lugar em que ele pode ser mais natural e mais acessível, e como uma oportunidade para a gente mesmo, de sair desse lugar da pose, desse lugar da majestade, e se permitir mais humano e se permitir errar, e até pensei na figura do bobo da corte, como a parte da majestade que diz o que pensa, e normalmente diz coisas que são efetivamente interessantes, mas que não devem ser ditas, não estão no protocolo. Então, quebrar o protocolo, lembrando que em Aquário é esse lugar, e que Rahu é essa figura. Agora, tudo isso está corrompido pela presença de Saturno exaltado, a combustão de Saturno e a conjunção que vai acontecer entre eles dois daqui a pouco, e a quantidade de graus em que Saturno vai continuar de distância para o Sol, em que Saturno continua, até onde eu vi, são 15 graus. A combustão toda, né? Todos os graus de combustão, sim. Então, mas aí trazendo isso que tu tá falando, justamente o fato do Sol estar num signo em que ele já estaria fraco, talvez a gente possa entender que é uma oportunidade de não, vamos pensar assim, não é que ele vai manifestar essas qualidades ruins, mas pelo fato de Saturno estar exaltado, ele pode ver esses defeitos. A pessoa conseguir identificar em si mesmo esses defeitos, que aí é mais ou menos como que eu estava falando, como uma forma de biofeedback mesmo.
você vê a parada, identificar e dizer, agora eu me apropriei, eu identifiquei, eu discriminei aquilo que eu preciso transformar. Então pode ser um fator interessante desse. E aí, então, tem as regras, né? Mas não, ele acabou de entrar, então, enquanto o Sol tiver isso, mesmo quando o Sol passa Saturno, Sim, enquanto. são 15 graus de distância, até onde eu vi, são 15 graus de distância entre eles e já dá combustão. Ou seja, Então, outra coisa. O que eu não sei, e eu não sei mesmo, é se 15 graus, porque ele estaria dando combustão já quando o Sol estava com 15 de Capricórnio, em signos diferentes, não dá combustão. Ou dá? aí é a outra regra. Então, é aí onde era o que eu ia dizer agora, justamente. Porque eu achei que ele ia mudar de signo, né? Aí só que ele não muda, porque ele acabou de entrar. Então, assim, a gente tem que entender que a linha que divide os signos e as casas é imaginária. É estilo, pô, eu vou pegar o carro e vou para São Paulo, eu não atravesso uma linha. Tem uma hora que tem uma placa, mas não tem uma linha lá, tá ligado? Tipo, não tem uma barreira, não muda de dimensão. Talvez até mudar a lei, né? Que eu tava vendo que eu tava com a carteira atrasada e se eu andasse em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro, os caras iam me prender. Mas em São Paulo tem uma lei estadual que a carteira não estava atrasada. Então, assim, é ilusório, né? É ilusório. A gente tá fazendo divisões ilusórias. Então, nas regras, e aí a gente segue as regras também, quando eles estão em signos diferentes, ele não estaria em combustão. Eu discordo. Eu discordo. Por quê? Porque a gente tem que considerar nakshatras. Muitas vezes ele pode estar na mesma nakshatra em signo diferente. A outra coisa não tem divisão. Não tem essa divisão no céu. A divisão foi a gente que criou. Então, o lance é a distância. Se Saturno é 14, 15 graus, é isso. É 14 ou 15 graus a combustão de Saturno. Se ele tiver nessa distância, não interessa signo, casa, vai estar combusto. Renata Eu está com a mão levantada. Eu acho também, Goro, eu concordo com você. Se é a distância, é a distância. É, Fala aí, Renata. Então, quando pelo trânsito o Drist vai para o mesmo planeta, vamos supor, né? Saturno está transitando no Aquário, quem tem Saturno em Leão, aí isso é amplificado, assim, as questões é mais punk, né? Não é Eu mais estou punk. perguntando, É tão porque punk. minha filha tem quatro, eu estou perguntando isso porque minha filha tem 4 planetas em Leão, inclusive Saturno. Pronto. Então, todos esses planetas vão tomar um Shakti Drishti direto de Saturno. E e aí você considera 100% no grau exato, e aí você considera efeitos secundários nos graus que não são os exatos. então, aí, completando, eu vi a Ana Rita Rau dizendo que o décimo triste é que é mais forte porque a casa 10 é uma casa de naturalmente Saturno, só que aí, usando a lógica dela, ele não fica exaltado em Libra, ele não fica exaltado na casa 7. Então, no caso dele, o Shakti Drishti me parece mais forte. Mas eu não acho que ele vai aliviar. Eu acho que no 3, no 7, no 10, Saturno faz o que ele tem que fazer. Então, aí, quem tem planeta em Áries, Leão ou Escorpião, já pode se preparar já. Quem não sentiu, claro que depende da concentração de planetas, mas é isso, tem 2 anos e meio de pressão forte. E eu sinto que, sobretudo em Leão, por causa dessa rivalidade já natural entre Saturno e o Sol. Não que ele seja amigo de Marte, mas eu consigo ver lugares em que
os valores de Marte e de Saturno funcionam bem juntos. Então, imagina, velho. Tem coisa que não dá pra entender. É estilo isso, a exaltação de Vênus sem peixes. Eu entendo porque seria, teoricamente, pelo Kalapurusha, a casa 12, né? E a gente considera a casa 12 como o período noturno, a cama. Por quê? Porque Purva Bhadrapada é a cabeceira da cama de dormir. Uttara Bhadrapada é os pés da cama de dormir. Mas também é a cabeceira do caixão e os pés do caixão. Beleza, tudo bem. Mas Júpiter é o inimigo natural de Vênus. A exaltação de Saturno é em Libra. Aí Saturno é a austeridade, Libra é a curtição, Vênus é a curtição. Eles são amigos. Que você E tem... eles são amigos ainda. Aí, tipo, Marte fica exaltado em Capricórnio. É, Júpiter em Câncer, tudo bem, né? Não tem problema. Mas é isso, tem coisa que não tem lógica. Você foi ver. Júpiter em Câncer também não tem lógica, porque ele não é inimigo de Chandra. Chandra não levou Tara. Ele quer demonstrar compaixão, Só mas não pode é, ser. Só pode ser. não é. Ficou faltando falar que Mercúrio está em Shravana, um bom momento para escutar, um bom momento para as considerações que eu fiz sobre esse Mercúrio em Shravana é pensar na escuta como algo que a gente oferece como um valor para o outro. Então, uma escuta compassiva, uma escuta inteligente, uma escuta que não julga, que tem a ver com compassiva, uma escuta atenta. E aí também pensar na escuta do outro como uma joia, como uma preciosidade. E aí nisso a gente já pensa na nossa fala e nessa relação entre fala e escuta. E aí tem os processos de cura pela fala. E aí você fala, é pela fala ou é pela escuta do que se fala? E aí, só para a gente pensar, eu gosto de trazer sempre isso sobre o astrólogo, a astróloga, esta figura que olha um mapa. O astrólogo não é terapeuta. Eu acho curioso que a pessoa marque uma leitura, que é o momento em que ela poderia escutar coisas sobre ela que ela não sabe, e ela usa esse momento para falar. Eu entendo que eu acolho como uma outra necessidade, mas o que ela precisava não era de uma leitura de mapa, era de um lugar de acolhimento da sua fala. É outro profissional. Então a gente também ir colocando limites para a nossa capacidade de acolhimento e a escuta que é uma escuta de amigo, a escuta que é uma escuta profissional que é outra, e o astrólogo, teoricamente, ele não escuta, ele fala. Claro que ajuda muito quando a gente está olhando um mapa, coisas que a pessoa vai dizendo sobre ela e que vão confirmando aquele lugar que a gente ainda está tateando, e, enfim, juntando a técnica e aqueles dados e a intuição, a gente consegue ter uma visão mais sensível do mapa. Mas eu penso que é um momento de usar essa inteligência de Mercúrio em Shravana para pensar a nossa fala e a nossa escuta e esse lugar de aprendizado também pela escuta. É um bom momento para escutar mantras, inclusive porque Júpiter está em peixes, e um bom momento para escutar aulas. Minhas considerações sobre Mercúrio em Shravana. Ah, tem mais uma. A Alexandra não está hoje, mas ela colocou outro dia no grupo que agora só Shiva nessa Shravana, porque ela tem a lua em Shravana.
E aí, no caso dela, ainda está na 2, acho que fazendo, tem uma oposição com a 8, eu não sei o que que tem na 8, eu sei que tem uma conversa ali, e a Alexandra escuta mesmo. Então, tem uma hora que precisa dar uma parada. E eu acho que para a gente escutar melhor, em alguns momentos a gente precisa parar de escutar. Então, fazer um detox Shravana, sabe? Para de escutar tudo, qualquer coisa. E vai diminuindo, diminuindo, diminuindo o volume para conseguir chegar nesse lugar de escutar o que está do lado de dentro. É, como que para afinar mesmo, como que para perceber, porque eu sinto que tem muito ruído. Então, esse lugar da escuta sensível, ele fica prejudicado. Só considerações sobre esse momento que eu acho que Mercúrio pode dar uma força para a gente entender isso aí, sobre a nossa própria inteligência também. Sim, até a força de Saturno em Aquário agora favorece também, né? Para Mercúrio nesse sentido. Você diz porque favorece Capricórnio? É porque Saturno estando bom, Capricórnio tende a dar bons efeitos. Temporada de Capricórnio agora acho que acaba com Mercúrio e já era. Sim, passou todo mundo já. Aí fica só os Drist, né? E continua sendo a área da vida de alguém. É, é, então, eu acho que tem muita coisa, assim, sabe? Tipo, a gente não consegue, em última análise, fazer totalmente o que a gente acha que seria mais apropriado. Digo, como eu estava falando, né, de astrologia. Então, talvez a gente sinta que a pessoa deveria ouvir. E é o certo, né? É a diferença do terapeuta, como tu tá falando pro astrólogo, é isso, né? O terapeuta tá ali para ouvir, o astrólogo tá ali para falar. Então, assim, o terapeuta não fala nada para induzir a pessoa. O astrólogo diz: se você não fizer o que eu falei, não fale mais comigo. Então, assim, é tipo, ou você faz o que eu tô dizendo para fazer, ou não vai dar resultado nenhum. É tipo dieta, né? É tipo personal training na academia. Tipo, velho, ou você faz ou não tem resultado, tá ligado? Não é uma coisa teórica, é prática. Então, eu sinto que é uma questão sistêmica. A gente, como sociedade, está vivendo um problema de escuta, um problema de atenção. E eu acho que isso que é realmente o mais complicado, né? Mas que, de uma certa forma, ter consciência sobre isso já é muito importante mesmo. Então, quer falar mais alguma coisa? Mais alguma efeméride? Dia 20, Rahu muda de Pada? Nakshatra, sai de Bharani e entra em E Ashwini. a Shwini? Ele vai ficar até outubro aí, eu acho que a gente ainda vai falar bastante sobre ele, mas é antes da aula de quarta. Eu acho que dá para fazer algumas considerações. Tem o post que eu fiz na página do Parama e que fala alguma coisa sobre. Eu acredito nos processos de cura e numa sensação de completude, não só porque Rahu vai terminar um ciclo inteiro, mas porque sendo uma nakshatra de Ketu, é esse lugar da não separação. E eu nem consigo imaginar os efeitos psicológicos mesmo que esse momento pode trazer, dependendo da casa em que isso tiver para cada pessoa e, e dos significadores de Rahu, né, no mapa também. Sim, sim. Pode ser um bom momento também, né? Como tu gosta de falar, para pensar nos ancestrais, né? Sim,
Acho que não vai ter ninguém transitando Ketu, mas a Chuine representa muito isso também, já que o bicho anda ao contrário. Antes dele entrar em Peixes, que é o novo início de Irahu, ele atravessa a Chuine, que são os ancestrais, né? Uhum, uhum. É isso, pensar em... A Chuine fala sobre a visão, né? A cura da visão. Então, talvez a remoção da ilusão. E você sabe que fala sobre audição também, porque o desejo é escutar bem. Pode crer. Então, enfim, é um outro lugar dessa escuta, Boa. Massa, massa, muito bom. que pode ser Massa. escutar os próprios ancestrais, porque uma coisa sobre Maga e sobre essa lua nova no mês de Maga e sobre esse festival enorme, enfim, qual é a história com os ancestrais, né? A gente eles sabem tudo, eles têm como nos orientar desde que a gente entenda a nossa posição e que a gente se coloque no lugar de humildade e que a gente invoque e peça humildemente por orientação. Então, eu penso que aproveitar esse Driste, juntando tudo, né? De Saturno ali para Leão, considerando um dos defeitos possíveis associados ao signo de Leão, a soberba. Então, esse lugar de humildade, entender que a gente não. Primeiro, de gratidão por quem veio antes e favoreceu que a gente pudesse chegar, estar, e, e aí uma humildade em relação ao caminho que está aí na frente e a gente não tem nenhuma ideia do que é. Então, eu acho que pode ser também esse momento aí. E humildade, acho que nesse lugar da cura, de entender essa fragilidade que é a doença e, e contar não só com essas com uma cultura ancestral associada à cura e aí todos os métodos entendidos hoje em dia como alternativos estão valendo por causa de Rahu, por causa de Ketu e por causa de Ashwini. Agora, embora Rahu esteja terminando uma jornada de 18 anos, inclusive, ele continua manifestando as características de iniciativa de Ashwini. Então, o que tem que tomar cuidado, mesmo de verdade? Impu- Impulsividade e velocidade. Velocidade em carro, velocidade em moto, velocidade da mente, velocidade nas decisões, velocidade. Isso até outubro. Um perigo, hein? Onde está Rahu, algum cuidado a gente tem que ter, né? E a pressão também fica maior na medida em que ele está terminando alguma coisa. É como um final de Mahadasha. Licença, Parama, eu sinto muito também na velocidade da tecnologia mesmo, assim, eu só tô tomando pancada ultimamente, assim, esses últimos dias, assim, pela velocidade, os pensamentos todos e a partilha dessa coisa, assim, numa só, sabe? Por exemplo, eu faço canções, né, então eu já faço música e já mando para várias pessoas e, tipo, às vezes eu fico em conflito, assim, fico feliz por mandar, mas às vezes eu acho que, tipo, é, sei lá, acho que só, isso é um exemplo meu aqui, mas é só essa velocidade também, além dos carros e tudo, né, na Então, velocidade. mas essa velocidade tecnológica foi bem falada, porque de fato o Rahu é bastante tecnológico. Então, eu acho que tem uma velocidade na qual o mundo está girando, que tá muita, né? Que se apresenta em vários lugares. No mapa convencional, o meu Saturno é em Aquário, e eu também tenho o Leão, também o Sol em Leão, na casa Então, do... provavelmente esse sol está em Câncer, é muito difícil tirar uma pessoa que se considera leonina
e levá-la para o signo de Câncer, mas são 24 graus de diferença, só se esse Sol tiver com um grau muito alto para ele estar em Leão, e esse Saturno continuaria exaltado porque estaria em Capricórnio. A gente tem que gerar o seu mapa. Mas você ia perguntar alguma coisa específica? É mais ou menos isso, assim, onde eu me sinto curado é nessas coisas mais calmas e tranquilas mesmo, assim, um estudo mais lento, uma coisa assim, essa coisa fora da velocidade total, assim, só compartilhando mesmo. Então, agora eu fiquei curiosa para fazer seu mapa e a gente vê esses aspectos de lentidão. O Saturno fala muito sobre isso, mas não é só ele, não. Os dristes dele, ver se tem planeta. Se já não está o Sol no signo de fogo, estaria em Câncer, já também dá uma acalmada, mas aí tem que ver Mercúrio, enfim, tem que ver. Pode ser a Lua. A minha lua é em Virgem, na casa 12 também. Tem que calcular. É que eu acho que aí seria mais uma questão da nakshatra, onde ela tá. E aí é possível que justamente a tua lua esteja em Leão. É possível, né? Eu tô pegando os dados dele aqui, Igor, tô mandando para você, por favor. Beleza. Gente, Mas eu gero depois, eu na coloco. semana que vem, tá? Beleza. Quer fazer mais algum comentário, alguma coisa? Eu tô tranquila. Beleza. Então, é, foi um bom teste também hoje, né, do Zoom. Vamos ver se a gravação funcionou. Então, se não for para a internet, tudo bem, a gente repete o capítulo 2 na semana que vem. Se ficou tudo bem, então, minhas reverências a todo mundo. Todas as glórias são dos mestres espirituais, então, assim, além da gente estar lendo um livro que é uma compilação de várias escrituras, a concepção que eu estou trazendo também é dos mestres espirituais, então todos os méritos são deles. Fico muito feliz da gente estar se encontrando, continuando com o estudo. A gente vai dar continuidade à leitura do Graha Sutras e continuar também falando um pouco sobre alguns temas filosóficos e eventualmente efemérides. Logo mais a gente se encontra de novo. Eu vou colocar Gurudeva Kripa Bin do dia para a gente terminar com uma canção em glorificação ao mestre espiritual. Até mais, fiquem em paz, fiquem na luz, fiquem bem de verdade. Abração, galera. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे बिना बेगायती दीना कृपा बिंदु दिया बिना बेगायती सहने बोल दिया करो सहने बोल दिया करो निज मने श्रीहीना निज मने श्रीहीना सकले समान करिते सकति देहनाथ जत जाता सकले समान करिते सकति देहनाथ जत जाता तबे तो गाइब हरिनाम सुखे तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध হবে হাত হবে হেন কৃপাল আয় বিতত হইবে না শক্তি বুদ্ধি আমি অতীতে শক্তি বুদ্ধি আমি অতীতে পরমরে আত্মসাত
Jai Gurudev. Boa noite, galera. Falou. Até mais.